TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Boa tarde, tudo bem, telespectadores? Já é segunda-feira, a semana está só começando. Muitas novidades no futebol e no esporte. O telefone aqui da redação para você participar aqui do nosso programa é o 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Você liga e participa aqui conosco. Boa tarde, meninos. Levi, tudo bem? Boa tarde, Mara. Tudo bem, tudo ok, tudo legal. Vamos falar do final de semana. Bacana. Tudo bem, Flamengo? Passou o fim de semana bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero só mandar um alô para o meu amigo Vitor Gugel, que está completando um ano hoje. Muitos anos de vida para você, meu amigo. Um abraço. Só um alô hoje? É porque eu gostaria de mandar um alô para todo o grupo do apoio, Tá. que você conhece muito bem, Sim. do EJAC, da nossa Santa Terezinha. Sim. Então vou aproveitar e vou estender para todo o Pronto. nosso grupo. E hoje é para ir para a missa, viu? Hoje a você- gente tem um evento. Um comentarista, né, tem que dividir o horário, é complicado. Comentarista e multiatleta, né, Levi? Que ele É faz chique, 50 esportes. É verdade. Tá certo. Bom, então vamos lá começar a falar sobre futebol. Os meninos estão aí com as notícias fresquinhas do fim de semana. E no jogo dos desesperados, né, que é aquela luta para não fica, cai, subir tá meio difícil. Mas nesse jogo, entre América e Cuiabá, o América perdeu pelo placar de 1-0 e ficou na zona de perigo, né? Agora a briga é para não cair. Eu acho, Mara, que o América perdeu uma grande oportunidade. Casa cheia, cerca de 13 mil torcedores. O América tinha possibilidades de vencer. Só que não armou esse esquema para vencer, viu, Diá? O Diá disse que sabia como é que o time do Cuiabá, do Roberto Fonseca, ia jogar. Então, Diá, você tinha que colocar 3 jogadores velozes e abertinhos e insistir bolas no cruzamento. Mas o que aconteceu? Um zagueiro do América deu de bandeja, porque o zagueiro debaixo da trave, a bola passa. Você coloca a bola não passa por debaixo do pé para entregar. Tinha tudo. Mas o Cuiabá foi uma equipe mais aplicada, mais eficiente. O América falhou. Defesa toda falha. Toda a zaga do América ficou a desejar. Você mexeu errado. Você colocou Romarinho para jogar na esquerda. Não é o bom dele. Romarinho bom é na direita. Você tirou o Alex, o Thiago Potiguar de campo. O melhor atleta, no momento crucial do jogo, tira. Acho que errou muito. Flamengo me parece que foi um outro América totalmente diferente do jogo passado. O que é que aconteceu dessa Irreconhecível. vez? É aquilo que a gente sempre fala aqui, a inconstância das equipes, né? Principalmente aqui o América, falando especificamente do América, porque faz uma ótima apresentação como aquela e Fora de casa. Fora de casa. E eu já dizia isso, eu dizia, do mesmo jeito que ganhou do primeiro, pode perder para o último. Não era o caso do Cuiabá, mas a analogia vale. Que é justamente isso, a inconstância de um time que joga bem contra o líder fora de casa, que nunca havia perdido em casa nesse campeonato, e em casa, ao América, dentro do Arena das Dunas, com a sua torcida, com o time completinho, faz uma partida tão aquém do que era esperado, né? Porque no primeiro tempo, o time do América jogou muito mal. Realmente, como o Levi falou, a defesa muito mal, entregou o gol para o Cuiabá, mas quando você joga em casa contra um adversário, digamos assim, acessível, que era o Cuiabá, um time que está numa boa crescente, realmente, mas é um time limitado. O próprio treinador Roberto Agora, é bem aplicado, né? É bem limitado, mas aplicado. Exatamente, porque acontece muito isso no futebol, de o time não ter toda aquela qualidade técnica, mas pode ser bem organizado. Isso vai depender muito do treinador e do comprometimento dos jogadores. E ele falou isso, o técnico do Cuiabá. Ele explicou, dizendo que realmente o time não tem aquele brilho, mas é aquele time que sabe o que quer, que está jogando bem organizado, bem defensivamente. E no primeiro tempo, o América não soube explorar esse lado do Cuiabá, porque não teve aquele volume de jogo que fez o Cuiabá ficar amedrontado.
Pelo contrário, deixou o Cuiabá jogar. O Cuiabá jogou como quis no primeiro tempo. Chegou 3 ou 4 vezes, fez um gol e no segundo tempo jogou da maneira que é acostumado a jogar. Com todo atrás, e Diá reclamou disso como uma desculpa, na minha opinião, que não existe o treinador usar como desculpas, porque o Cuiabá jogou um 4-6-0, todo mundo atrás, a bola é muito difícil jogar assim, a gente E sabe. o que é que ele fez, né, para combater isso? Porque E Diá disse assim, abertamente, eu sabia que o Cuiabá jogava assim. Sabia! E por que não fez nada, né, para reverter essa situação? eu acho que não existe você comentar o resultado da partida, porque eles vieram jogar por uma bola e conseguiram. Eles jogaram por uma bola e conseguiram, porque realmente o América deu espaço no primeiro tempo, não marcou bem, não é um time organizado, o time do América não é, a realidade é essa, não joga compacto, não tem entrosamento. Não tem aquele entrosamento. Nem ritmo. Não tem, exatamente, falta jogadores, cada dia estreia um jogador novo na equipe e acontece que o time jogou todo aberto, o Cuiabá jogou certinho, foi lá, fez um gol. Primeiro tempo, no segundo tempo, o América teve bem mais volume de jogo, teve mais chance de fazer o gol. O goleiro do Cuiabá foi muito feliz, foi o destaque do jogo, né? O melhor jogador em campo foi o Henal, grande Henal. Ele sozinho faz uma festa. Você sabia que aquele jogo passado, lá em Cuiabá, no finalzinho do jogo, não teve um goleiro que fez um gol no América? Sim. Foi ele. Foi ele. Henal. E você estava bem pertinho ali dele. No segundo tempo, o Henal, eu fiquei o tempo todo atrás do gol. Ele, parece que falta um parafuso, viu? Falta. Henal, você é um grande goleiro. Reclamava, era Levi. Ele falava o tempo todo. Ele olhava para mim e dizia, eu estou com a dor aqui, o juiz não deixa eu fazer o tratamento. Eu digo, olha a bola, rapaz. Aí ele dizia, não tem bola não, tá ali, não tem ninguém. Sim. Ele ficava conversando o tempo todo, ele fica mexendo com a imprensa que está ali atrás. Ele não provoca, É imperativo. Agora, viu, Henal, eu tomei conhecimento que no primeiro tempo, o companheiro que estava atrás da sua trave disse que você foi fantástico. Ele mexia com a galera que o América estava atrás, e eu não posso nem fazer o que ele fazia, porque é impróprio para menores de 50 anos. Deixa para quem estava lá. Mas viu, o Henal Levi? é uma figura. Ele mexe com o estádio. Então, Agora ele saiu sentindo, se eu não me engano, ele está com problema no pubis. E ficava com a mão o tempo todo no estômago. Não sei se, porque no futebol tem uma palavra chamada migué. Não sei se é migué. O famoso Miguel, né, Eu não sei se Levi? está dando migué, não Sim. sei, né? Então, aí, como o Levi bem falou, no segundo tempo houve todo esse show, né, a parte do goleiro, e o show em campo também, né, que ele agarrou demais, garantiu a vitória para o Cuiabá, porque o América jogou no segundo tempo melhor, poderia ter feito gol se os jogadores tivessem calibrado mais, digamos assim, mas o time vai sempre sofrer quando não tem aquela organização. Então, muitas vezes o gol, um time equilibrado, um time organizado, o gol acaba saindo naturalmente. E no caso do América, é meio que naquele abafa, naquela ansiedade de fazer o gol, precisando, a torcida empurrando. A torcida foi outro grande destaque. E ficou nervosa, né? Nervoso. O time do América, lógico, o tempo passava, a torcida ficava nervosa, os jogadores ficaram nervosos, porque não é para menos. É porque se a gente fizer um paralelo assim interessante, como deveria ocorrer as coisas. Se o América, que jogou fez um ano totalmente errado, de tudo que a gente já comentou aqui de planejamento mal feito e tudo que aconteceu, a torcida não confiou no projeto do América, não confiou porque realmente não dava para confiar. A diretoria fez tudo errado, tudo que afugentou os torcedores do campo. E chega uma partida meio que aos trancos e barrancos, uma partida que o América teria uma suposta chance de subir, que era muito difícil ainda assim, mesmo se tivesse ganho. A torcida foi lá, compareceu. A ansiedade, lógico que era grande, lógico que seria grande, de um time que não vem bem trabalhado, não é um time entrosado, não está bem organizado. Então, tudo quando acontece meio que no vamos que vamos, é mais difícil de acontecer, de dar certo. Então, é isso que a gente reparava, né? No time, o time afobado, o time ansioso, não conhecia o outro. O Jusimar estreou na partida passada. Jogou bem, já ontem jogou não. Bem, mas ele jogou uma partida, tá entendendo? Então, assim... Faltou se entrosar mais. Faltou se entrosar e faltou isso como um todo do time. E a defesa de uma equipe,
ela só pode ser bem montada com tempo, com trabalho, com organização. Então o time todo que tem que marcar e todo que tem que defender. Os zagueiros foram os principais culpados. Mas o time todo tem que fazer aquela aproximação, aquela compactação para facilitar o jogo. Então o que a gente pode falar é que num planejamento que está tudo errado, que não teria como pensar de uma maneira diferente. Tudo aos trancos e barrancos, aconteceu que não deu certo, e aquilo que eu falei outra vez, que poderia até o América disputar até o último jogo, seria um grande alento, seria uma coisa que não seria normal, pelo planejamento ruim que fez. Mas acabou que a chance disso acontecer não existiu, a chance maior se concretizou, que foi ficar sem chance de passar para a próxima fase. É verdade. Bom, e ainda falando em América, o time reserva do Alvirrubro enfrenta o Santa Cruz logo mais às 15h30 em um jogo treino. O técnico, né, o Igor, que a gente sempre fala aqui, está preparando a equipe intensamente para a segunda divisão do estadual, e eu sempre falo aqui que um jogo treino o que menos importa é o placar, porque é a chance que o treinador tem para colocar os jogadores em campo, tem para treinar a equipe, ver as deficiências, o que é que pode ser aproveitado. Eu repito, perfeita a sua colocação. Quando você leva um time profissional para realizar um treinamento, é um jogo-treino. O que não interessa é o placar. Não interessa. O que interessa é corrigir os erros. E o Santa Cruz já realizou o jogo-treino com os jogadores reserva do ABC, não foi isso? Agora do América. Duas vezes. Teve duas vezes, não foi? Contra o ABC, e continua nessa preparação. É importante essa preparação, e também, como você falou, foi muito feliz nesse comentário, que realmente não se pode pegar o placar em si, porque fica até uma falta de ética, digamos assim, com o companheiro, o time que está cedendo os reservas. Por exemplo, o caso do ABC. Você não pode chegar, um exemplo, o Santa Cruz perdeu uma e ganhou outra. Aí pode chegar alguém maldoso e dizer, tá vendo aí os jogadores do ABC, Série C, tudo perdendo para o time que é da segunda divisão do Rio Grande do Norte. Então, pode ser maldoso dizer, e não é o caso. O resultado é um mero espectador, digamos, do jogo, porque o importante é ver o desempenho dos atletas. É verdade. Bom, e agora a gente vai falar de ABC, porque o Alvinegro enfrenta o River às 19h15, 7h15 da noite, lá no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O time de Genil entra em campo na terceira posição com 25 pontos e baixa um empate para assumir a liderança do Grupo A. Isso devido ao saldo de gols, né, do ABC. O estádio, carinhosamente, a torcida chama de Lindolfinho. Lindolfinho, tá certo. Agora, só tem um detalhe a falar sobre o River, a situação. Eu acompanhei, conversei com um companheiro da imprensa piauiense e me disse o seguinte: o River está com 3 meses de salários atrasados. Os jogadores estão treinando, mas reclamando muito. O treino coletivo a pronto foi ontem. E na reunião, o presidente e o diretor do futebol disseram: olha, amanhã à tarde, que é hoje, a gente paga pelo menos um mês. Porque o patrocínio do River é da Prefeitura Municipal do Piauí. Está devendo 3 meses. É 150 mil. Foi prometido pagar hoje à tarde. Mas você sabe como é que esses pagamentos. Tem que ter a burocracia, eu não entendo muito bem. Tem que ter todo o trâmite até ser liberado. Talvez não saia hoje. Aí se chegar à tarde e disser, não saiu, os jogadores ficam meio tristes. É uma desmotivação. Vai manter a mesma equipe. É o Vica. É Vica, o técnico, é Vica do River. Vai colocar a mesma equipe em campo, somente uma mudança no gol, porque um goleiro pediu para sair, mas ele mantém a base. Este é o quadro, e o ABC precisa mais do que nunca vencer. Olha, as equipes que estão na frente, somente o Botafogo venceu. As demais empataram e deram espaço. Se o ABC vencer hoje, coloca 2 pontos de vantagem no segundo colocado. O campeonato é tão complexo que a gente fala, vai pegar o Lanterna. Tem isso não. Não tem isso. Primeiro, coisas que contam no futebol e as pessoas às vezes não entendem. Viagem longa, campo não dos melhores, não é dos melhores. O Lindolfinho é pequenininho. É um campo pequeno e qualidade do gramado não é tão bom. Um time do ABC que tem uma qualidade boa de toque de bola, de passe, tem até alguns jogadores que
como o Lúcio Flávio, que sofrem com a condição física pela idade já. O próprio Echeverria é bom jogador, mas também não tem aquele vigor físico. Então, é um adversário a mais para o time do ABC. A vantagem, Pega a viu, plaquinha do tempo Flamínio, encerrado. é que eu acho o seguinte, que um campo pequeno, tá certo? Para um momento como esse, um técnico Geninho que sabe tudo de futebol, Geninho, eu não sei, quem sabe é ele. Ele pode armar um esquema, o time bem aberto, só tocando a bola. Não, quem vai correr é a bola, num campo como este. Tem a questão do problema de toque de bola num campo desse, é porque o jogo não flui tanto, porque acaba ocorrendo muitos erros de passe, por conta da irregularidade do gramado. Então, a bola bate... Mas o ABC tem uma qualidade também interessante, que é a jogada pelas pontas. Muita bola alçada na área, então consegue fazer gols com levantamento de bola aérea, que é um método interessante para jogar num campo dessa qualidade. E o ABC tem tudo para vencer, o River vai lutar ainda com todas as forças para fugir do rebaixamento. Se perder esse jogo, está fora, então é um jogo decisivo demais. Então o ABC vai ter que ficar com os olhos abertos pelas dificuldades que vai encontrar, que não vai ser um jogo fácil. Verdade, a gente comenta mais amanhã sobre a partida. Bom, e agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já com o VT dos nossos paratletas. Na sexta-feira passada a gente ficou devendo um VT que seria exibido logo após a matéria com o nosso médico Roberto Vital. E vai ter também outra novidade, a tocha paralímpica que passou aqui por Natal. Você vai acompanhar todos os detalhes do revezamento da tocha e toda a emoção que envolveu o público. Não saia daí que a gente volta já. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Estamos de volta e agora é vez da série Nossos Paratletas Potiguares. Na sexta-feira passada, após a matéria do médico Roberto Vital, que é médico dos paratletas, da delegação brasileira, ficamos de passar uma entrevista com o presidente da SADEF, a Sociedade de Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte, mas não deu tempo, né? Assim como a gente falou na sexta-feira. Hoje sim, exibiremos a entrevista que o repórter Túlio Duarte fez com Tércio Tinoco, dando continuidade à série de reportagem Nossos Paratletas Potiguares.
Está aqui comigo o presidente da SADEF, a Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte, Tércio Tinoco. Seja bem-vindo, Tércio. Obrigado, Túlio, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com você. Tércio, então, o doutor Roberto Vital falava que falta uma renovação. O que é que pode ser feito nesse sentido? Desde que eu assumi a presidência da SADEF, dia 2 de janeiro, sempre eu pensei nesse ponto principal. Que muitos para-atletas já estão ficando com a idade bem avançada. Então, com isso, a SADEF hoje está se preocupando com essa renovação e com a parceria que temos com o SESI Clube, e a gente conseguimos abrir a escolinha da pessoa com deficiência, da natação. Então, crianças a partir de 6 anos a SADEF já abre as portas para começar a nadar conosco, para ser no futuro um grande campeão. Legal, muito bacana essa iniciativa. Tércio, em relação às Paralimpíadas, né? Desde quando para-atletas representantes da SADEF participam? Desde as Paralimpíadas de 1996. Desde 96 a SADEF sempre tem representante nas Paralimpíadas. E em 2016, no nosso país, não poderia ser diferente. Tércio, em relação às dificuldades enfrentadas por esses para-atletas, falta um incentivo governamental? Hoje falta muito, não é pouco. Então, assim, é dos poderes públicos e dos poderes privados. Sempre a SADEF coloca para-atletas em Paralimpíadas, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial, Internacional. Então, assim, a gente sempre está em evidência, mas infelizmente esses poderes público e privado é muito limitado quando fala principalmente da pessoa com deficiência. Então, assim, aos poucos estamos quebrando barreiras. A gente sempre está em evidência, o esporte do estado do Rio Grande do Norte, número 1 é o paradesporto, sempre traz novidades, sempre traz medalhas, sempre está na imprensa internacional, na imprensa nacional, na imprensa local. Então, assim, infelizmente a dificuldade é muito grande. Falta, por exemplo, no estado não há uma Bolsa Atleta, como existe no governo federal. Isso. Aqui a gente tem, hoje já perdemos atletas de alto rendimento de seleção brasileira para o estado vizinho, aqui para Paraíba. Porque na Paraíba tem um Bolsa Atleta, já no nosso estado não tem. Aqui no nosso estado a gente não tem incentivo nenhum para o esporte. Então a gente perdeu vários atletas para o estado vizinho. Já perdemos grandes ídolos, que é Clodoaldo Silva, Edênia Garcia, que todos eram da SADEF, e perdemos esses grandes ídolos para Rio, São Paulo, que há muitos anos já tem Bolsa Atleta. Então, infelizmente, por esses entraves, por coisas pequenas, a gente faz o atleta aqui e o atleta vai para fora para conseguir mais recursos, porque a gente sabe que a vida do atleta é muito curta. Então, o atleta quer fazer o pé de meia dele. Então, muitos atletas a gente cria e cria, fica o nome aqui e, infelizmente, quando está com certo nome, o outro estado vizinho puxa. E para essas Paralimpíadas de 2016, que acontecem no Rio, há promessas de medalhas, alguns nomes da SADEF, né? Se Deus quiser, a SADEF sempre consegue medalhas. Esse ano não vai ser diferente. Estamos com grande chance de medalha com Joaninha Neves, que é da natação. É a melhor para-atleta do Brasil na atualidade. Temos chance de medalha com Terezinha Mulato, que é do halterofilismo. Com Rildene Fonseca, que é da natação. Temos também com Ana Raquel, que é a única mulher do Brasil no paratriatlon. Então, assim, são 4 mulheres. Eu até brinco dentro da associação que as mulheres colocaram os homens no bolso. Aí os homens começam a rir lá dentro da associação. Então, assim, são 4 para-atletas que estão fortalecidas, que estão com pensamento, estão focadas nessas Paralimpíadas. Então, assim, elas já estão concentradas e eles já só pensam nisso. Treinamento 100% correto, agora é focar na competição e fazer na competição o que sempre aprendeu dentro dos treinamentos. Para finalizar, Tércio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos para-atletas que estão nessa competição. A mensagem de incentivo que eu deixo para os nossos para-atletas é muito sucesso, que Deus acompanhe vocês, que vocês na hora da competição tenham tranquilidade, que tenham calma, que façam o melhor e que deixem nas mãos de Deus que tudo vai dar certo. E que, se Deus quiser, a SADEF sempre vai sair vitoriosa com todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Tércio Tinoco, presidente da SADEF, a Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Pode chamar que a SADEF está sendo de portas abertas para a TV Câmara.
nesse clima, todos os olhos do paradesporto se voltaram à capital potiguar neste final de semana. A tocha paralímpica, símbolo maior dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, passou por Natal e a emoção tomou conta durante o público no evento que recebeu a tocha. Muitas pessoas foram à Praia dos Artistas no sábado à tarde assistir a saída da tocha paralímpica pelas ruas da cidade. O ponto de partida foi a escadaria do Portal do Sol. A psicóloga Cícera Bruna foi a primeira a conduzir o fogo. Os pais da escritora não esconderam a emoção ao ver o esforço e a superação da filha reconhecidos. A melhor do mundo. A melhor poderia existir para minha filha. Porque ela já é escritora e ela faltava mais incentivo para todo ser humano conhecer ela mais de perto. É uma emoção assim que não tem palavras, eu estou me tremendo. Ela tem as limitações, mas é formada em psicologia. Ela tem pós-graduação em neurociência, já escreveu 3 livros, sendo que o primeiro já está na 2ª edição. É palestrante e assim, muito honrado, né? Para Deus e para nós. Ao todo, 60 pessoas se revezaram durante os 8 quilômetros do percurso, passando pelas Rocas, Ribeira, Cidade Alta, até chegar ao Palácio dos Esportes. Um dos condutores da tocha, o atleta de futebol para amputados Giovanni da Silva, destacou a felicidade com o convite. Emoção muito grande, está representando o meu estado. Eu creio que o pessoal que tem deficiência, que muitas vezes não sai de casa, está nos vendo aqui, né? E vai meter a cara também, vai querer praticar um esporte. E essa oportunidade é uma oportunidade muito boa para todo mundo ver isso que está acontecendo. Natal estará representada por 11 atletas paralímpicos, boa parte deles com grandes chances de medalhas. Esse foi um dos motivos que levaram a capital a ser a única na região Nordeste a receber o revezamento. Para o secretário de Esportes do município, a passagem da chama estimula o surgimento de novos paratletas. Os 11 atletas que lá estão, mais da metade deverá ser premiado com medalha. Não tenho a menor dúvida que isso aí vai estimular muito mais as pessoas que são portadores de deficiência a participar mais dos trabalhos desportivos, com uma forma inclusive de inclusão, que não deixa de ser fantástico. Das ruas para o Palácio dos Esportes, uma programação cultural trouxe ritmo à passagem da tocha paralímpica pela capital e marcou a entrega oficial do Palácio dos Esportes aos natalenses. Foi uma festa de cores e sons. O público lotou as arquibancadas para acompanhar o acendimento da pira, acesa pelo nadador e medalhista Gladson Soares. A mesma mensagem que será apresentada na cerimônia de abertura das Paralimpíadas foi lida pela primeira professora com síndrome de Down no Brasil, a potiguar Débora Seabra. O ponto alto da festa foi a apresentação do maestro João Carlos Martins ao lado do grupo Patu Batê. Conhecido internacionalmente, o maestro também tem limitações. A deficiência foi superada pela arte e hoje ele é um exemplo para pessoas com necessidades especiais. Uma diversidade tem que ser tratada com determinação. Eu não gosto dessa palavra sucesso, mas o sucesso tem que ser tratado com humildade. E humildade faz parte da minha trajetória nas horas que eu consigo realizar os meus desejos. Tem 2 tipos de obstáculos. Os intransponíveis, que Deus colocou como destino, e aqueles quase intransponíveis. Para esses você tem que ter determinação. E no primeiro você tem que ter humildade. O grande segredo é distinguir um obstáculo do outro. Aquele que você, com grande esforço, consegue ultrapassar, e aquele que você tem que reconhecer que faz parte do destino. Por onde passou, a chama paralímpica recebeu um adjetivo. Em Natal, o tema foi inspiração. A história de superação do maestro com certeza irá servir de inspiração para os paratletas e para as pessoas com necessidades especiais. É um jeito de vida, é uma pessoa iluminada. Eu admiro muito isso.
Ai, é tão bom a gente ver esses exemplos. Eu sou fã do maestro que passou na reportagem, que com todas as limitações e com grande sucesso, inclusive internacional, dá essa mensagem de humildade para nós. Cícera Bruna, que eu acompanhei desde o primeiro lançamento do livro dela há alguns anos atrás, a Cícera Bruna, muito com esse amor, com esse carinho que vem da família dela, dos pais. Então eu fico muito emocionada em ver essa tocha paralímpica passando aqui por Natal e por tantos exemplos, Levi. Mara, que matéria emocionante, né? A gente fica assistindo, passa a viver. Maestro, gostei da frase, vou levá-la comigo. O sucesso depende da humildade. Verdade. Bacana, né, Flamínio? Essas histórias, a gente viu ali o paratleta carregando a tocha, mesmo com um pouco de dificuldade, de mobilidade, e assim ele não desistiu. Não tem nem como não se emocionar, né, com essa matéria, realmente fantástica, muito bem produzida e realmente tocante. Os exemplos do pessoal, que a gente sempre percebe aqui, mas é uma mensagem inspiradora. E também do maestro, tudo que ele falou, como o Levi disse, que frase, lição de vida. E de todos esses outros que estão lá participando, festa merecida e que, se Deus quiser, vão fazer um grande evento, porque a sociedade precisa de vocês. É verdade, vai sim, a gente torce sempre pelos nossos paratletas e que lindo evento foi realizado aqui. Meninos, eu me despeço, Levi, até amanhã. Flamengo, o convite está feito para amanhã. A resenha não termina hoje, não. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vem aí para complementar. Verdade. Tchau, meninos. Boa tarde. Tchau. Agradeço a companhia, uma ótima segunda-feira e um excelente início de semana. Tchau. TV Câmara, a TV do povo de Natal.